Saudações a todos os espíritos em todas as formas que se manifestam. Os estudos estão sempre ativos, sejam eles através do vídeo, sejam eles através das dimensões diversas. Estamos aqui tratando então de nosso lar que está sendo relançado, muita expectativa diante de Nosso Lar 2 e todos esses processos, mas com um ponto de vista um pouco diferente das primeiras vezes em que nos deparamos com os textos e inclusive, com as comparações na obra A Vida no Mundo Espiritual. Assim, este livro, com uma fala de Wagner de Assis, o diretor do filme, sim, vamos iniciar com a seguinte problemática composta pelo diretor, dizendo: o desafio começou a ser vencido com o trabalho da diretora. E o desafio era a pesquisa que se intensificava sobre qual a localização. Claro que temos uma fala do autor, Spirituório, enfim, enquanto Francisco de Paula Cândido Xavier, enquanto escrevia, enquanto ele mesmo duvidava se deveria continuar a obra, porque eram tantas informações que no esquecimento da encarnação normal, que a própria criatura, por mais espírito que avançasse fosse, precisou ser desdobrado, precisou ser levado novamente à cidade Nosso Lar para então dizer: escrevam a obra. E o mesmo se dá com o filme, com a edição daquilo que se apresenta. Então nós temos aqui este pequeno compêndio falando um pouco sobre a localização, e aí para essa questão encontramos uma localização que atendesse a todos os requisitos visuais diante de pesquisas em outras obras psicografadas, descrevendo de cidades espirituais, outras cidades espirituais, sendo que Nosso Lar pode ser considerada apenas, quem sabe, até uma espécie de capital ou uma espécie de cidade metropolitana do plano perispiritual, digamos então perispiritual para ficar bem claro. E aí, cerca de 50 quilômetros acima do solo da Terra, circundada por montanhas espirituais e energias diversas que pairam e giram pelo planeta, perto de outras cidades espirituais, conforme indica a obra literária. E aí, falando, a história é rei. Tudo que foi colocado a respeito da composição, de como seriam colocadas as figuras e as ilustrações e como isso seria passado para a história, para o grande público, o público que já lá em 1944, vamos dizer, na década de 40, 50, 60, que foi se habituando aos ditos de Nosso Lar após a sua primeira edição, e no ano, já na década de 2010, por exemplo, quando o filme vem e retoma muito do assunto para muitos dos curiosos, muitos daqueles que estavam despertando novamente, saindo um pouco daqueles compêndios obrigatórios de estar encarnado, ou seja, do esquecimento. E aí nós trazemos então novamente um ponto de vista, um prisma intenso para o Nosso Lar, pegando o capítulo 6, lá com precioso aviso. E aí iniciamos o nosso estudo de hoje, a nossa conversa de hoje, dizendo: como vai? Melhorzinho? Após ser resgatado, após ser habituado ao novo hospital, o enfermo. E aí dizia: como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra. Modus da terra, modus operandi da terra, dizendo: enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me. Quanto aos dois benfeitores, sentaram-se comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente, e voltou ao velho vício, como ele mesmo diz, e assim estamos nós. Não importa se estamos aqui encarnados, se estamos desprendidos, se estamos em corpo perispiritual, usando dos artifícios do cérebro perispiritual, da vida, da expansão, das propriedades do perispírito, mas também em corpo mental, também nas subsequentes, enfim, mas
ainda trazemos o vício, aquilo que ainda estamos com vícios arraigados, como se diz, ainda muito presos a esses hábitos contínuos, quase que como um mecanismo de defesa que se auto-perpetua diante das diversas situações em que vamos nos encontrando. E aí, dizia o parágrafo, Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Interesse pelas lamentações ou interesse, certamente, para integrar esta criatura que seja bem-vinda agora a essa nova visão, esse novo campo de visão, essa nova dimensão da alma, do espírito, não mais aquela do desprendimento do sono do corpo mais denso, mas agora aquela em estado um tanto quanto permanente, vamos dizer assim, para que o perispírito, enquanto precisar passar pelos processos reencarnatórios, os ajustes vibracionais e os ajustes de todos os circuitos dos corpos ditos materiais, precisa então, nessa vibração, alcançando permanecer nessa visão do campo perispiritual. E aí trazemos também alguns pequenos trechos da introdução, falando um pouco sobre qual seria o objetivo. E aí ele diz lá em determinado momento que, como a flor da estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Nossa, mas isso quer dizer então que não devemos procurar o bem-estar enquanto encarnados, devemos viver o mal-estar e assim seríamos os filhos de Deus, vamos dizer assim, considerados. Não quer dizer isso de modo algum. Não vamos nos perder na letra morta, vamos nos acender na história viva, vamos nos acender na filosofia, na ciência e no processo religare vivo, redivivo, dizendo que então, quando não suportava mais o clima das realidades eternas, isso quer dizer que há uma adaptação, e é natural que haja essa adaptação, de 2 anos, de 8 anos, as percepções, por exemplo, no chamado umbral grosso ou umbral baixo, que seja, mas as percepções da passagem do tempo são um tanto quanto diversas da percepção, e não estamos aqui falando do calendário nem do relógio, mas estamos falando da percepção do próprio corpo, do próprio instrumento, do próprio escafandro, quando estamos mergulhados nessa densidade. E aí, não adestrar órgãos para a vida nova. Nossa, mas então quer dizer que nós precisamos adestrar a partir dos órgãos da densidade, ou seja, do corpo mais denso, para então o corpo perispiritual com seus órgãos correspondentes, aqueles que deram origem, né, aos órgãos do corpo mais denso, precisam ser trabalhados molécula a molécula com estas comunicações. E aí faz mais sentido quando ele retoma um pouco da infância a respeito dos pais e diz: filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistaram meus títulos universitários sem maior sacrifício. Mas isso não quer dizer que toda criatura que tem um certo planejamento de que certos momentos na infância vão ser, não vamos dizer facilitados, mas vamos dizer auxiliados de maneira diversa, com uma provação diferente, porque aquele que é escasso também tem uma provação. Aquele que tem razoavelmente também é uma provação. Aquele que tem abundantemente também é uma provação. Então não nos enganemos a respeito desta ou daquela provação. Não nos enganemos a respeito desta ou daquela posição em Terra ou em outro planeta que seja de terceira dimensão, tridimensional, na visão, na compreensão, nos sentidos. Então, ergue-se da poalha do mundo, todavia era tarde. Então, sempre referências a respeito dessa dualidade, a respeito de estar encarnado, não estar encarnado, a respeito de estar vivo, como dizem os mortos, ou seja, como dizem os encarnados, e estar morto, como dizem os encarnados a respeito da vida do mundo espiritual. Inclusive a dizer sobre este ou aquele plano, este ou aquele lado.
e não temos lados diretamente como queiram ajustar. Algumas expressões também que podem nos ajudar no estudo de hoje é na imersão, vamos dizer assim, na imersão do cardíaco que precisamos tanto nesse momento para assimilar essas novas energias que vão chegando ao planeta, a Gaia, enfim. Cultos em doutrina. São tantas, são imensas as criaturas. Em 1944, a edição do livro, mas antes, na psicografia, já se plasmava na densidade maior de todos nós habitantes da Terra, dizendo: cultos, diversos são os cultos em doutrina e analfabetos do espírito. Então, se ouvirmos essas frases, se ouvirmos algo semelhante assim hoje, vamos lembrar que isso lá em 1944, no meio de divulgação do espiritismo e de diversas outras religiões, de outras formas de se falar, já se colocava dessa maneira: cultos em doutrina e analfabetos do espírito. E isso lá nas épocas ditas, épocas bíblicas, que alguns chamam apenas para referência, também já acontecia dessa forma, como túmulos caiados ou outras expressões. Mas o autor ainda vai, esse que chamamos de André Luiz, junto a esse conjunto de almas que ultrapassam a boa vontade, provindas de nosso lar com essa experiência, dizendo: o que nos interessa agora é a experiência profunda com seus valores coletivos, para não chocar com a ideia de eternidade, porque alguns vasos nesse plano, nessa densidade, não estão preparados para a ideia da densidade. Por isso, então, em pequenas partes, em pequenas doses de verdade, vão sendo trazidas pouco a pouco, à medida que as criaturas vão ampliando o seu modo de pensar. Não faz muito tempo que pareceria que ao chegarmos na linha do horizonte do mar estaríamos em queda. Não faz muito tempo. Inclusive há algumas criaturas que até hoje ainda pensam dessa forma. Ou que se sairmos, por exemplo, do planeta, se sairmos então deste sistema solar, então teremos um imenso vácuo ou algo desse tipo. Nós, com James Webb, com diversas observações, dentro dessa densidade de observações, ou seja, imaginemos então que se nossa observação na densidade já é com esses trilhões de galáxias, esse universo dito observável local, quem dera então o superuniverso e quem dera então os universos entrelaçados como K1, como dizem algumas literaturas de Sírios, por exemplo, mas também com a ideia da uva, aquela mesma uva que vem lá das obras de Hippolyte Léon Denisard Rivail, enquanto se chamava Kardec naquele momento, mas as uvas como símbolo da vinha do Senhor, ou seja, cada uva um universo e os universos se entrelaçando naquele cacho de uva e naquele processo de várias criaturas astros, criaturas, espíritos dessa forma como conhecemos, espíritos da criação que sustentam a criação, ou seja, uma outra forma de observarmos a criação dos espíritos, e o átomo original, aquele espírito que permeia as diversas formas de vida em planos moleculares. Então, o micro e o macro. Aliás, não nos interessaria senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. E aí, vamos adentrando então um pouco mais de observação a respeito do No Gabinete do Ministro, ainda falando um pouquinho sobre essa experiência humana, daquele que desencarna, daquele que aparece e que se vê cara a cara com aquilo que produziu, ou seja, aquilo que precisa expurgar de si, aquela alma que vem prejudicando outras almas, que vem prejudicando outras vidas simplesmente pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, seja o que for que queiram chamar, filhos do orgulho. Os filhos do orgulho que ainda permeiam a Terra, que estão se despedindo, já que a escolha foi feita, e não foi feita nesse momento, foi feita anteriormente, enfim, mas estão se despedindo para novas experiências com determinados astros que vão se aproximando e vão procedendo com essa informação de
migração dessas almas, assim como foi, muitos conhecem nas histórias narradas por Emmanuel, mas não só de Capela, não só de planetas mais próximos, mas sim toda uma ligação que a Terra tem com as estrelas em Sírios, enfim, todo aquele processo deste universo, do outro universo, enfim, de todos os processos que a espiritualidade maior vai adentrando essas mentes com menos densidade para poder então esclarecer as criaturas que vivem o espírito em espírito e verdade. Assim, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Um certo vazio no coração, a mente cheia, a mente projetada, aquela que controla muitas das vezes a vida das criaturas, cheia, cheia, cheia. E o vazio no coração. Então o vazio nesse chakra ou nesse centro de força, como o próprio autor vai dizer, nesse centro de força cardíaco ligado ao coronário, ligado aos demais, no campo perispiritual. E aí, cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, ou seja, o médico não poderia exercer a sua profissão, ele não poderia cercar-se. Gemidos incessantes, nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro, o desespero da criatura que entende que a experiência terrena ela é válida para avançar em qualquer campo das dimensões superiores, ou das dimensões menos densas, mas dá-se com a realidade de que não é possível, de que precisa trilhar um novo caminho, uma nova percepção da vida nas dimensões superiores, nas dimensões mais etéreas, para que então possa surgir a ideia do que realmente é a medicina do espírito, a medicina do futuro, que sequer será necessária quando os espíritos habitantes dessa humanidade da Terra despertarem para suas realidades, ou seja, não há nada que eu não possa curar em mim mesmo, não há nada que a cura não possa partir de mim. Isso quer dizer que não estamos aqui apenas falando de placebos, mas estamos aqui falando de que realmente o que é chamado de fé, ou seja, fidelidade naquilo que se procede, naquilo que se acredita e não algo que é vacilante, mas sim aquela, segundo os próprios ditos de Kardec, dizendo que só aquela que pode encarar frente a frente qualquer realidade, qualquer dimensão e qualquer mutação, vamos dizer assim, qualquer transmutação das dimensões em que o espírito experiencia, que o espírito vai vivendo as suas experiências e vai adentrando o reino espiritual, porque através das lutas, nas imersões em corpos mais densos, no embate do dia a dia com outras criaturas também em corpos densos, no esquecimento, na dificuldade das vibrações mais baixas que estão pairando ainda sobre a Terra, tem sim uma prova contínua. Muitas criaturas, inclusive, que já alcançam outras oportunidades, tendem inclusive a mergulharem novamente nestas dimensões para poderem avançar espiritualmente em recolhendo essa experiência, vamos dizer assim, integrando essa experiência fractal, vamos chamar desta forma, para que então o espírito integrado possa avançar e almejar novas criações dentro do reino e dentro da vinha do Senhor, dentro da criação de Deus, o Criador. Assim, não faltava desejo. A posição era, contudo, humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. E aí foi justamente onde deu-se essa ideia, onde entendeu, compreendeu que estava ali em nova realidade, que nada poderia com os conhecimentos da experiência para aquela profissão. Não basta, então, formar-se, não basta especializar-se em determinada profissão e passar ao campo perispiritual e dizer continuarei essa função. Porque os elementos no plano perispiritual são extremamente mais avançados do que os elementos do corpo mais denso. E também se dá dos elementos do corpo mental para a cocriação consciente, que se dá de maneira muito mais avançada do que propriamente do perispírito. E isso também André Luiz, o personagem, vai também verificar isso quando tem um contato com a sua figura materna, a sua genitora, que vai
também se desprender em determinado momento, quando deita-se num determinado sofá, vai desprender-se do corpo perispiritual que adormece e então ele sai em corpo mental para os encontros necessários, que eram em planos superiores. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Peça-lhe conselhos, diz ele, conversando com a companheira. E aí é aquela irmã que vai e que é oferecido diversos trabalhos, mas ainda não consegue trabalhar no plano perispiritual. Não importa o tipo de trabalho, ela recusa. Ela se coloca numa posição de que não deseja prestar o devido socorro. E aí, no final, o ministro vai dizer assim: que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Ou seja, é preciso construir o caminho para merecer ajudar aqueles que nos são próximos ou que foram próximos na vida terrena ou nas passagens planetárias, enfim, seja a dimensão que for. E aí, vamos avançando um pouquinho na temática. Agora estamos em capítulo 16 já, e trazendo o contato direto com a figura genitora, e dizendo assim: espantou-me a grande manifestação de renúncia, falando da sua própria mãe. Pensei subitamente em minha família direta, senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. A figura materna que apareceu com a mesma forma que ele lembrava de sua infância ou de sua vida já praticamente adulta, ele vai voltar a ter os sentimentos, ativar novamente aquele processo mental, aquele processo que está na mente, a mente como um aparelho que o espírito pode utilizar para exercer a sua vontade e não o contrário, ou seja, obedecer à mente, não o contrário, um aparelho, vamos dizer assim, uma tecnologia, uma criação das tecnologias espirituais, vamos chamar dessa forma por enquanto, que pode ser utilizada para que hábitos, para que arquétipos, para que consolidações, integrações de experiências possam ser vívidas e vividas também no momento necessário, calar indagações. Fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo. Interroguei. Tem acompanhado este, aquele, etc. Pergunta por todos. Em final de diálogo, ela diz: não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformativos. Ela precisa ir a determinado departamento da cidade para se compor de recursos fluídicos para voltar em corpo mental, já que o campo mental pode ser desvirtuado em objetivo, mas o corpo mental, onde ela não habita mais o corpo perispiritual, mas ela apenas se manifestava ali como processos fluídicos, para que ela possa deixar essa nova densidade e possa voltar ao seu estado em corpo mental, onde ela já habitava. Jornada de regresso. E esse campo fluídico, mas se não tratamos mais de fluido vital, por exemplo, como as almas têm no duplo etérico, enquanto encarnadas, mas de onde viria esse processo de recurso fluídico? Ora, não sejamos tão inocentes assim. Não estamos mais em 1944 para interpretações assim. Estamos avançando. Deus meu, poderíamos dizer. Estamos avançando em compreensão, não só na ciência, mas também em espírito. Os próprios embates do dia a dia em que estamos nos colocando vão nos trazendo uma visão diferenciada daquilo que é o todo e daquilo que é essa comunidade em que estamos vivendo nesse momento, por exemplo. Nos faz pensar, nos faz refletir que
nesse momento, nessa expressão da vida, nessa expressão do Espírito, como uma veste, como colocada na obra, vamos pensar então que, deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu, quer dizer que a expressão que veio de corpo mental formou-se num perispírito, vamos dizer assim, temporariamente beija a figura do filho, deixa essa impressão duradoura de felicidade, ou seja, transmite a felicidade de quem já habita as dimensões superiores para quem habita ainda as dimensões do perispírito, as realidades ainda materiais, ainda das criações mentais, que vão tomando forma em formas pensamento, como o próprio autor vai redigindo essa informação. Vamos então em mais uma etapa de nossas ideias, trazendo lá no capítulo 18, então, algumas informações, e depois nós vamos buscando mais informações ainda na obra. Mas, como a expressão de amor como alimento das almas. Isso, porém, diz no parágrafo, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive da união divina, não os dispensam. Inclusive os da união divina não os dispensam. Alimentos são necessários para repor certa energia. Isso quer dizer que há dispêndio de energia no plano perispiritual, há dispêndio de energia no campo mental, inclusive por causa das criações materiais. Ainda matéria, sim, mas quintessenciada, ainda matéria. Ou seja, não é só essa matéria densa que nos circunda, essa matéria densa em que estamos envolvidos, que é matéria. Em perispírito há portas, em perispírito há cidades, em perispírito há transportes, há aerobus. Há transportes que vão pouco a pouco chegando na matéria densa como possibilidades não só de transporte, como dissemos, do aerobus, mas também da própria alimentação que vai se ajustando a essa nova realidade do espírito, porque as densidades, os fenótipos, inclusive, e os genótipos, inclusive, vão alterando ao longo da evolução da humanidade, de cada orbe, das humanidades, enfim, do cosmo, de diversas galáxias e diversos planetas que se intercalam entre ir e vir, entre migrações, as criaturas de Urano, as criaturas de Marte que habitam o planeta Terra, as criaturas de Sírius que habitam o planeta Terra e todas as criaturas de Aldebaran, enfim, diversos e diversos planetas que fazem parte também das migrações, muitos dos que, né, no reino de Órion, onde estamos localizados aqui, na parte do cosmo, na parte desse universo local, mas nesse reino de Órion, onde estamos habitando na Via Láctea chamada, onde estamos habitando nesse sistema solar, que sequer conseguimos localizar ou sequer conseguimos ainda identificar todos os 12 planetas necessários para compor. E sim, estamos identificando apenas alguns deles, inclusive temos dúvidas sobre um ser ou não ser, enfim. Mas tudo chegará ao seu ponto necessário, né? Ao seu ponto necessário de percepção em espírito e verdade. Então, funcionários do auxílio da regeneração, porque são atividades mais densas. Isso falávamos, inclusive, em uma chamada dizendo que todas as criaturas que têm essas atividades de recuperação, de renovação, de regeneração, que não é aquela que eu vou mergulhar para ajudar, eu vou no lodo da vida, eu vou lá nos umbrais, eu vou lá mergulhar vamos dizer assim, nas questões mais densas da alma e vou auxiliar as criaturas a se reerguerem, a se soerguerem novamente para voltarem a respirar no perispírito mais saudável e então compor novamente o seu plano encarnatório neste orbe ou no próximo orbe, enfim, no orbe um pouco mais primitivo, vamos dizer assim, ou de prova e expiação, dependendo do grau de necessidade daquela alma de experienciar e de avançar, né, no cosmo e na realidade espiritual. Na comunicação e no esclarecimento há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos reconcentrados não é reduzido. Sucos naturais. E na união divina, mais natural impossível, né? Ou melhor, é possível, mas não necessário.
Na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Inimaginável. E aí estamos falando de seres, por exemplo, faquires, etc., que poderiam, algumas criaturas que quase que como falávamos da respiração celular, da respiração espiritual, né? Os processos em que fazíamos um comparativo com o processo da planta produzindo, né, o seu alimento, enfim. E esse processo de moléculas, esse processo de energias através dos fótons, dos quarks, enfim, de todo o processo quântico, né, do quantum de energia que vai se estabelecendo, inclusive daquele ponto onde torna-se molécula, enfim, deixa de habitar o campo da energia, da onda, enfim, onda, partícula, enfim. E aí passa a viver a experiência da matéria, mas com mais experiência, no caso humano, com essa possibilidade de pensamento contínuo. Isso quer dizer que não há como pararmos, interrompermos certo vínculo, ou seja, o trem, uma vez descarrilhado, ele segue o seu curso até encontrar um choque, e esse choque ele precisa ser reajustado aos trilhos para que então consiga continuar a sua passagem, enfim. Mas vamos imaginar que esses trilhos sejam os trilhos aéreos agora, os trilhos do Aerobus, que já estão chegando. Por exemplo, podemos lembrar que a NASA, em determinado momento, chamou de Airbus, em inglês, ou de Aerobus, como muito similar, inclusive, ao Aerobus, denominado por Lísias na apresentação que ele faz. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Aí, podemos parar aí. Enquanto estamos habitando corpos mais densos, precisamos de alimentação mais densa. Enquanto habitamos corpos perispirituais mais densos por nossas vibrações e nosso despertar, porque tudo aquilo que precisamos despertar para alcançarmos a mônada, alcançarmos o átmico, o corpo átmico, temos isso em nossas propriedades espirituais, aquela que pré-existe diante de qualquer questão material ou de qualquer questão de manifestação. Então, o alimento físico é simples problema de materialidade transitória, e nós podemos inserir esse modo de pensar, vamos dizer, ou inserir esse pensamento, mas para que não seja monoideia, por favor. Mas então, podemos inserir esse modo de pensar, essa maneira de encarar a vida e encarar a alimentação como uma simples reposição desses fluidos, do fluido vital, né, através do próprio duplo etérico na sua composição, junto à nossa integração, ao nosso momento de meditação, ao nosso momento de integração com o Criador, com as criaturas enviadas do Criador, por exemplo, com os engenheiros siderais, com os chamados anjos de guarda, com as criaturas guias espirituais que nos atendem em nossas tarefas, em nossas necessidades de nos interajudarmos, vamos chamar assim, de ajudarmos uns aos outros nas tarefas que estamos inseridos. E aí, mais uma vez, a ideia apenas trazendo, né, essa ideia da alimentação que ainda se faz necessária por todas as criaturas. E aqui, uma última parte, aqui, um último fragmento da obra para compormos esse pensamento de hoje, e aí vamos avançando no pensamento, na filosofia, na ciência, no religare, né? Fugindo um pouco do conceito de religião que nem Kardec o tinha, o conceito de religião que os próprios compositores, vamos chamar assim, de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos, por exemplo, o Santo Agostinho, que abandona todo aquele processo ainda arraigado, religioso, permissivo, todo aquele processo para entender que a coisa é espiritual, que tudo é espiritual e mental, mas com muito respeito à experiência, ao mergulho em cada processo da matéria densa, em cada processo molecular necessário para que a alma, para que o espírito avance. Assim, temos a ideia de quando, lá no capítulo agora 27, sim, quando temos na página 152, dizendo
Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar, como se as criaturas que estavam além da boa vontade, recebendo esse espírito em perispírito na comunidade, no nosso lar, estivessem prendendo, impedindo que ele chegasse até a sua família novamente, que estava na terra, na matéria densa. Por vezes nem sequer temos instrumentos. Se a genitora de André Luiz já teve, se a genitora do personagem precisou imantar-se com novos fluidos para recuperar o seu caminho de volta para o seu plano de ação, a sua dimensão em que habitava, imagine então para mergulharmos novamente, né, na matéria densa, para estarmos aqui, aqueles que já estão recuperados em cidades ou postos de socorro por esses caminhos avante. E aí, em uma pequena narrativa, ele diz: fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamaria Tobias como uma criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientor explicou: o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. Então não adiantou, por exemplo, e aí vamos continuar a nossa conversa, mas não adiantou, por exemplo, deixar as camadas mais densas do chamado umbral grosso ou do umbral mais denso, pois ao estar localizado já em atendimento perispiritual, em atendimento com os médicos espirituais, que não vão tratar apenas das questões perispirituais, da antimatéria que se prende ao corpo com a matéria perispiritual, mas vão tratar também das questões do corpo mental, onde está localizada, por exemplo, o arquivo, vamos dizer assim, de memórias, muito semelhante ao departamento onde André Luiz visita, para que ele pudesse, para que o personagem André Luiz pudesse escrever ou comunicar-se novamente. Os departamentos de comunicação, os departamentos de preparação para a encarnação, os programas reencarnatório, onde há todo um processo, um estudo de genética, todo aquele processo. Ou seja, temos sim a vibração de que o verbo se faz carne. Temos sim de todo o processo da criação dos orbes, dos planetas, das galáxias, dos universos, enfim, de que Deus é o Criador único, onipresente e onipotente, mas agindo com a colaboração, não por necessidade, mas por mais necessidade do avanço dessas criaturas que colaboram, da expansão consciencial dessas criaturas que colaboram, que se sentem parte do processo, vão ser co-criadores, ou seja, auxiliando no processo de criação, de manipulação das matérias ou das moléculas, enfim, para que elas tomem as formas necessárias para as experiências necessárias para o estudo de cada alma. O mergulho, o estudo, a projeção de cada alma. Assim, o que estamos trazendo, apenas para que iniciemos aí o que está muito em voga hoje, falarmos de nosso lar, mas voltando à obra inicial, estamos na década de 40. Na década de 40, vamos repetir as falas. Cultos em doutrina. Diversas criaturas estão extremamente cultas em doutrina, mas analfabetas em espírito. Mas isso quer dizer o quê? Nossa, então não é algo que os chamados espiritualistas, ou os novos espiritistas, ou os novos espíritas estão fazendo para chacoalhar aqueles velhos hábitos, para chacoalhar as velhas estruturas que estão empoeiradas e precisam realmente de um grande sopro de Deus para renovar e ser o mestre Sananda, o mestre Yeshua, ou o mestre Jesus, ou Ishi, ou como queiram chamar as diversas vertentes ou as diversas manifestações. Mas Yeshua poderia nos trazer, certamente, todo esse processo que à sua época proferiu aos chamados fariseus, aos chamados doutores da lei, aos chamados
convivas que ali habitavam, observavam e não agiam, ou aqueles que se curavam, por exemplo, e depois voltavam aos velhos hábitos e então não se curariam. Em relatos, por exemplo, em Humberto de Campos, onde há um diálogo com, é, com Simão Barjonas, né? o Pedro, e aí ele vai relatar, dizer que não veio para curar corpos, e realmente nós não estamos aqui para curar corpos. O planeta Terra, como essa grande terapia, vamos chamar assim, essa grande terapia imersiva e coletiva, individual, enfim, de processos espirituais, ela é de, de cunho regenerador já em sua concepção de ideia. Porque as criaturas que vêm de um outro orbe que está avançado, de orbes são inúmeras e inúmeras criaturas, não só sementes estelares, como estamos dizendo, não só todas as sementes estelares, mas também criaturas que vêm do degredo, vêm aqueles que não alcançaram o processo e vêm aqueles que vão auxiliar para aqueles que estão alcançando o processo nesse exato momento. Ou seja, não pode-se os anjos caídos chamados, ou seja, como queiram chamar nas literaturas, mas a ideia principal é muito importante, a ideia que é a ideia espiritual, que é, uma vez que o espírito que habita o orbe, o espírito que habita o orbe junto ao Cristo do planeta, junto ao Cristo do Sistema Solar, junto ao Cristo da galáxia, ao Cristo do universo, enfim, e aí, né, todo esse processo até que entre universos converse-se, mas cada manifestação dos espíritos ela vai alcançando dimensões diferentes, trabalhando nas escalas, em oitavas, e vai subindo, né, oitavas de compreensão de dimensão e de sentidos, principalmente quando falamos de oitavas, falamos da musicalidade do universo, não só falando de Mozart, né, na revista Espírita, mas falando de Mozart em todos nós que estamos habitando essa nova dimensão, esse novo processo, não só com Pitágoras na sua composição, de trazer para a partitura, mas aí acha-se, por exemplo, em escritos antigos, em tábuas antigas, fórmulas de Pitágoras anterior a ele, em 1000 anos, enfim. Tudo vai se revelando, tudo vai se ajustando, tudo vai se renovando, e aí vamos compreendendo um pouco que é uma continuidade desse conhecimento espiritual, desse conhecimento cósmico, mas nas palavras do autor de Nosso Lar, o autor espiritual, junto à parcialidade anímica também, que é parte sim de Chico Xavier, porque não é diretamente, completamente desligado, não era alguém que não tinha recursos para falar, porque expressava-se muito bem mesmo com a chamada pouca educação formal. Então era um espírito já lúcido, já à época, hoje como Orion, como se manifesta, como Chico Xavier, enfim, como São Francisco, né, Francisco de Assis, como João Evangelista, como todas as suas passagens, ele continua, segue procurando ajustar os seus circuitos em corpos ainda perispirituais, porque uma vez ajustados os circuitos, ajustados esses processos eletromagnéticos, o próprio espírito avança e pode retornar apenas para as missões e para auxílio, vamos dizer assim, no ministério do auxílio nas cidades espirituais diversas, neste orbe, planetas regenerados, em planetas felizes, inclusive, avançando com estágios e desenvolvendo toda uma comunidade, toda uma cultura, e não aquela cultura em doutrina, aquele processo ortodoxo que enterra, que se encerra, que derruba qualquer religião. As pedras são derrubadas. Todas as pedras são derrubadas. Quando foi falado, por exemplo, para que Chico Xavier, enquanto São Francisco, construísse a igreja. Ele vai construir uma igreja com a pedra, mas quando vai dizer para Pedro cuidar das ovelhas, ele vai cuidar, ele constrói a primeira igreja chamada, como nós conhecemos, e nós temos hoje, inclusive, até perdurando, né, a figura da Basílica, né, de São Pedro, enfim, com essa homenagem, né, da igreja. Mas temos a ideia de que precisamos transcender, e não é à toa que uma figura de diversos seguidores, como o chamado escolhido Francisco, né, que vai chamar pelo nome
de Papa, né, como figura religiosa, vai se desprender um pouco dos hábitos religiosos e pouco a pouco vai mudando a opinião, né, de um segmento muito importante da humanidade que vai deixando um pouco as questões religiosas é, muito pragmáticas e muito ortodoxas e muito cerradas em si, para que possa abrir as questões cósmicas da vida eterna, enfim. Mas não a vida eterna apenas de diálogos, mas a vida eterna que vai se experienciando, que vai se abrindo um campo de visão, e aí nesse campo de visão vai se eletromagneticamente trazendo multidões e multidões consigo para que essas criaturas também avancem como um movimento, como experiência. E diz novamente nas palavras do próprio autor, ou da Pleiade, vamos chamar assim, que lá está junto com os demais sábios, enfim, Sócrates também participa, e demais escritores, compositores do Livro dos Espíritos, do Nosso Lar e da obra que subsequente, e outros tantos livros que vão surgindo, não parou por aí. André Luiz não para de escrever, vai continuar escrevendo, e outras obras virão. Os demais espíritos também continuarão escrevendo, nós espíritos continuaremos escrevendo, enfim, enquanto aqui estivermos. E, novamente, experiência profunda com seus valores coletivos. Temos os nossos valores individuais, somos indivíduos, somos seres individuados e individualizados, somos seres com características que a nossa energia, a nossa assinatura energética, que se espalha pelo quantum energético do planeta, do sistema solar, nós somos reconhecidos, se nós não somos permitidos visitar as cidades espirituais, não somos permitidos visitar as cidades espirituais em Urano, em Marte, em outros, inclusive agora com rover, com outras filmagens, por exemplo, da dimensão mais densa de Marte, vão mexendo muito com a população que lá está, mas de uma maneira mais quintessenciada, que não alcançada ainda, né, como os relatos de psicografias espirituais também a respeito da vida lá. A vida está em todo o orbe, a vida está em todo o planeta, que é para ser habitado, que é para abrigar humanidades, mas não necessariamente com esta consciência ou com este campo de visão. Então, ao abrirmos, ao expandirmos, ao entendermos que não existe alguém que seja extraterrestre ou intraterreno ou habitante da Terra, ou humano, ou terrícola, ou seja como queiram chamar, existem apenas criaturas, espíritos em Deus, e nós vamos habitar orbes, vamos habitar planetas que são extraterrestres porque estamos na Terra. Se estamos, por exemplo, na Lua, só estamos extraterrestres. Mas o que quer se dizer muito com essa expressão quer dizer que tem a sua origem de outro planeta. Yeshua em Nazaré, Yeshua na Palestina, extraterrestre. Um espírito que não, quando o planeta formou-se, estava Yeshua, ou estava Sananda, formando o planeta. Isso quer dizer que ele não pode ser deste planeta. Não pode ter começado a sua vida molecular, a sua experiência no campo mineral neste planeta. Pois fez parte, co-criador, com Deus em união, em unção, em emanação da vontade divina para criar o planeta, ou para trazer o planeta, ou para navegar, porque o planeta é uma nave, o planeta vai navegando com o sistema regenerador, com o sistema no processo de translação, com o sistema no processo que vai nos movimentos solares, seja esse movimento solar do sistema em si, ou o movimento solar do Sol central da galáxia, enfim, ou do universo em si, enfim. Estamos constantemente em movimento, mas movimenta-se de uma maneira que não sentimos esse movimento. Parece que ela está estática, parece que está estagnada. Ainda assim, as comprovações de termos Sol e termos Lua chegando nessas extremidades, nós compreendemos que movimentou-se, mas não estamos sentindo nessa densidade. Mas podemos sim sentir, podemos sim entender que se tudo se movimenta o tempo inteiro, esse próprio movimento de moléculas que parecem estar paradas no seu conjunto estão em movimento, alguns dizem movimento intratômico, movimento, enfim, movimento que é tão imperceptível, porque é essencial
Exupéry, é essencial, não pode ser observado com esses sentidos. E não é só falar em olhos, mas falar em qualquer sentido. Não é observável, não é ferindo esses sentidos que nós vamos perceber como a vida se manifesta através das questões fotônicas para, entre onda e molécula, mergulharmos nessas questões do espírito. Mas apenas um convite inicial, apenas alguns primeiros pensamentos para que possamos realmente, quando formos assistir novamente Nosso Lar nos cinemas ou em casa novamente para refletirmos, possamos refletir com esses novos pensamentos, lembrando uma das lembranças de minha própria passagem nessa encarnação de infância com Egorinha, trazendo já a figura e o mapa. Lembro muito bem de abrir o mapa de Nosso Lar, de verificar, enfim, e muitas crianças, né, passaram por esse processo também e depois, obviamente, né, mais numa fase mais exploratória com o Nosso Lar e com a obra A Vida no Mundo Espiritual. O Espírito sopra onde quer. Saudações.